Os religiosos americanos olham por vezes com nervosismo para a rápida secularização das nações europeias e se perguntam se algo semelhante lhes poderá acontecer. A última década testemunhou uma tendência notável para o secularismo nos Estados Unidos, medida, por exemplo, pelo aumento substancial do número de nones, ou seja, aqueles que rejeitam qualquer filiação religiosa. Mas não precisamos olhar tão longe como a Europa para encontrar um exemplo de um declínio bastante súbito e irrevogável da fé e da substituição geral de antigas congregações por novas populações. Para ver quão rapidamente uma antiga ordem religiosa pode entrar em colapso, basta olhar para a província canadense de Quebec. Isto não pretende sugerir quaisquer analogias diretas com a atual situação dos Estados Unidos, mas antes sublinhar a rapidez com que uma fortaleza inexpugnável pode ruir. Fique até o final do vídeo para saber mais sobre esse relato que cada vez mais cresce no mundo. E no final, ouviremos uma notícia bem impactante para o nosso tempo e futuro. Seja bem-vindo a Relatos. Quebec, na década de 1950, era uma das sociedades mais religiosamente ativas do mundo, com uma poderosa Igreja Católica Romana que era considerada reacionária até mesmo pelos padrões da época. Os falantes de francês, que constituíam a grande maioria da população da província, viam a Igreja como um símbolo querido de identidade cultural e de sobrevivência sob o que consideravam uma dominação e exploração anglo-saxônica. A minoria irlandesa da província viu igualmente poucos motivos para desafiar essa ordem religiosa. A Igreja Católica dominou totalmente grandes áreas da vida cotidiana através do seu papel nos cuidados de saúde, na educação e no bem-estar social. As taxas semanais de comparecimento em massa atingiram impressionantes 90%. Igrejas e santuários de peregrinação floresceram, fazendo de Montreal a cidade dos 1000 campanários. Naquela época se encontrava um símbolo material triunfante no glorioso santuário do Oratório de São José, em Montreal. O francês quebequense é uma das raras línguas ocidentais em que os palavrões religiosos têm muito mais peso do que os epítetos sexuais. A partir de 1960, Quebec passou por uma transformação cultural e política geral. Novos meios de comunicação, níveis mais elevados de educação e novas formas de protesto político combinaram-se para apoiar uma nova consciência nacional com apelos à secessão do Canadá. As consequências religiosas desta revolução silenciosa foram repentinas e desastrosas. O Estado assumiu muitas das funções anteriormente reivindicadas pela Igreja. Entretanto, um laicato mais confiante e educado abandonou rapidamente os seus hábitos anteriores de piedade, à medida que os níveis de frequência à Igreja despencaram. Entre 1986 e 2011, a proporção da população de Quebec que frequenta a Igreja mensalmente caiu de 48% para 17%. A taxa de frequência semanal é hoje de cerca de 4%, baixa mesmo para os padrões europeus. As dioceses da província estão rapidamente fechando ou fundindo paróquias outrora prósperas. Centenas de antigas igrejas foram demolidas ou reaproveitadas como residências ou estabelecimentos comerciais. Os edifícios que aguardam tal reatribuição são descritos pela assustadora frase "in mutation". Por todas as medidas óbvias, vocações clericais, proporção de pessoas que são batizadas ou casadas na igreja, a secularização tem sido bastante completa. A Igreja sofreu repetidas derrotas políticas numa província que agora afirma a laicidade política nos moldes franceses, rejeitando toda e qualquer afirmação pública da religião. Em 2019, uma nova lei controversa proibiu os funcionários públicos de usar ou exibir símbolos de qualquer religião. O único sinal de esperança para as igrejas tem sido a imigração. Na década de 1970,
o governo nacionalista do Quebec anunciou uma preferência especial pelos imigrantes francófonos, presumivelmente na esperança de atrair novos imigrantes da Europa Ocidental. Poucos europeus responderam, mas o convite revelou-se muito atraente para os falantes de francês do Haiti, do Vietnã e da África. Para seu crédito, o governo do Quebec honrou o seu convite original, tornando tanto a província como as suas igrejas muito mais diversificadas etnicamente. Quebec é hoje um lugar muito mais avançado e sofisticado do que era na década de 1950, uma época que poucos, mas os mais reacionários, encaravam com nostalgia. O que perdeu em grande parte no processo de mudança e crescimento foi a religião institucional e, com ela, muito sentido de identidade cristã. Em cerca de uma geração, uma das sociedades mais religiosas do mundo tornou-se uma das menos religiosas. O cristianismo, a fé em Jesus, vem sumindo cada vez mais, não só no Quebec, mas em muitas partes da Ásia, Europa, América e outros lugares do mundo. Um adendo bem impactante e importante de ser ressaltado é que tanto no Quebec como na América, muitos nomes tidos como sacros se tornaram palavrões de alto peso. Um exemplo é que o próprio nome de Jesus Cristo se tornou um palavrão no Quebec. Com todo esse contexto em mente, me lembro de uma das frases mais impactantes de Jesus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma frase que temos que parar e refletir sobre a profundidade de tal pergunta. Com tudo o que está acontecendo, não falo aqui de religião, mas na fé em Jesus e em seus ensinamentos. Será que haverá fé na terra? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos interessantes, explorações em textos antigos e mistérios. Até a próxima, fique curioso e continue explorando. E nos vemos no próximo Relatos. Tchau!